Jiu-Jitsu. Sinta-se Mormai. Fala, rapaziada, eu sou o Sérgio Malibu e aqui ao meu lado tá Fábio Gurgel, essa fera braba, tem várias histórias no jiu-jitsu, sabe tudo de jiu-jitsu, e eu por acaso conheci ele muito jovem e eu queria conversar um pouquinho com o Fábio Gurgel, espero que vocês gostem. Tudo bom, Fábio? Maravilha, Bronze, pô, um prazer falar contigo aí, sempre um prazer. Tá bom, você sabe que eu sou um cara acelerado, então nós vamos começar falando da tua história, que eu acho que a rapaziada tem que lembrar que é o seguinte, você foi aluno do Jacaré, né, que foi aluno do Hollis, né, então você teve um contato quase que direto com o mestre Hollis, mas eu me lembro bem que você treinou também com o Rickson Gracie e também com o Carson Gracie. Conta um pouco dessas fases aí de Hollis, né, de tabela, Rickson, eu acho até que eu participei um pouco dessa época, e depois do Carson, né, cara, que eu tive o privilégio de conhecer ele na mesma academia que eu treinava, mas nunca treinei com o Carson. Então, isso você conseguiu fazer antes de uma luta, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa tua história aí. Cara, eu comecei, né, como você falou, com o Jacaré. Na verdade, eu comecei com o Tuninho, né, numa academiazinha pequenininha do Carlos Tarso, ali no Posto 6. Mas eu me mudei logo para o Jacaré e foi onde eu me formei. E aí eu acho que o Jacaré tem uma parte muito grande nisso, né? Porque o Jacaré sempre foi um cara que criou boas relações, né? Então a gente estava numa academia, você mesmo pôde dar aula para a gente muitos anos, a gente estava numa academia em Ipanema onde as pessoas gostavam de ir lá, né? Porque, pô, o Jacaré é um cara super agradável, tinha uma garotada boa para treinar, a gente treinava quantas vezes precisasse treinar. E a gente foi ali sendo uma hub, né, de gente que morava na Zona Sul, que ia lá treinar, e esse relacionamento foi crescendo para todos os lados, sempre o Jacaré tendo essa política muito boa, tanto com o Carson quanto com a Academia Gracie, que é onde ele treinava na época. Depois que o Hollis morreu, o Jacaré virou aluno do Rickson, né, e ficou treinando com o Rickson há muito tempo. E eu fiquei muito amigo também do Marcelo Bering, que era muito próximo do Rickson, e eu treinei com ele muito tempo. Eu vinha para São Paulo, inclusive o fato de eu ter me mudado para São Paulo tem muita relação com a minha amizade com o Marcelo. Então eu vinha para São Paulo, comecei a conhecer a cidade, comecei a conhecer as pessoas aqui, e quando eu tive que decidir, né, algum lugar para ir, quando eu decidi que eu ia sair do Rio de Janeiro, eu podia ter ido para fora do Brasil, e eu decidi vir para São Paulo porque eu já tinha essa relação aqui com a cidade e tal. Então, o ponto de eu começar a treinar com o Rickson foi até antes de treinar com o Carson, quando o Rickson se mudou para os Estados Unidos. Já teve aquela confusão lá na praia. Deixa eu fazer um adendo, porque você não pode esquecer, porque eu me lembro muito bem dessa época. Nós trabalhamos, como você falou, eu trabalhava com Jacaré numa época, e eu treinava de 11 a 1 no Rickson, e de noite eu dava aula das 7 da noite. Não me lembro exatamente qual era o acordo que eu tinha, mas era isso que eu fazia naquela época. E você e o Alexandre Paiva me pediram para levar vocês no Rickson, quando vocês ainda eram faixa azul. E aí eu levei você, o Alexandre, até um dia, eu sei que depois do Rickson ficou muito teu amigo, mas nessa época o Rickson me falou: Malibu, agora para de trazer os garotos, porque os garotos tá arriscado, tem que lutar com nossos alunos. Eu acho que você lutou depois com o Cadu, que era aluno nosso lá do... Então, eu me lembro, Bruno, a gente foi nessa... Você levou a gente lá, e eu lembro do Rickson falar exatamente isso. Olha, cara, vocês vão competir na semana que vem, pô, tem um campeonato aí, pô, porque antigamente a gente lutava até a semifinal, e depois tinha... A final era no outro final de semana, e eu caí com o Cadu realmente na semifinal. Ele falou: cara, você vai lutar com o meu aluno aqui, treinar aqui e tal, e tudo bem. Mas tem um outro ponto depois disso, que a gente foi conversar com ele, porque a gente queria treinar lá, porque ele falou: pô, cara, eu quero treinar com o Rickson é o cara, né? Todo mundo queria treinar com o Rickson. E ele falou, ele foi muito legal com a gente. Ele falou: olha, se vocês vierem para cá, vocês têm que sair do Jacaré, porque vocês vão ser alunos da Academia Gracie. Eu falei: não, mas aí não dá para sair do Jacaré. Ele falou: então, eu acho que você está correto. Acho que você tem que ficar lá no Jacaré, porque ele é um cara que vai te dar muito mais atenção do que qualquer um aqui vai poder te dar, e ele sabe disso tanto quanto a gente e tal. E, pô, a gente era muito garoto, né? A gente estava ali no final da faixa azul, início da faixa roxa. Não, eu acho que você tinha uns 17 anos ali, né? Eu tinha menos. Eu tinha
faixa azul, faixa roxa eu tinha 16, né, 16, 17. E aí ele fala assim, cara, melhor vocês ficarem lá. Né? E a gente volta para o Jacaré e tudo bem, a relação continua muito boa. O Jacaré continua treinando lá e tudo bem. O que acontece depois é que ele vai para os Estados Unidos, depois daquela confusão da briga da praia e tal, que eu também estava numa coincidência, porque eu tinha ido treinar, né, num fim de semana, numa sexta-feira, com o Jean-Jacques, na academia que era Carson Gracie Jr., nem era Gracie Barra. E aí acabou que o Renzo e o Jean-Jacques, eu acho, não puderam ir, a gente chegou lá, não tinha treino, e a gente encontrou o Crowley falou, olha, vem aí vocês, pô, traz o Jacaré, que no sábado o pessoal tá armando lá para o Rickson fazer o confere com o Hugo na praia. E a gente vai no sábado de manhã, no dia seguinte, né? Não fala para ninguém, coisa e tal, a gente foi lá, estava meio chovendo, e aí não tinha ninguém na praia, a gente ficou lá na academia do Carlinhos, começou a treinar todo mundo até que chegou, e aí aconteceu a história que todo mundo já conhece. O Rickson vai para os Estados Unidos nessa época, e aí eu, na sequência, vou para os Estados Unidos passar férias. E eu falei, cara, eu vou para a Califórnia porque eu vou aproveitar e vou treinar com o Rickson lá. E aí ele me recebe super bem, eu treino lá algumas vezes com ele dentro desse meu período, desse mês de férias que eu fiquei, e aí isso vai virando uma constante. Todo ano eu vou para os Estados Unidos, ele me recebe lá, a gente treina, aí eu trago ele para o Brasil para ele fazer um seminário aqui em São Paulo, que foi um seminário gigante que a gente organizou. Então a gente fica com esse intercâmbio de treino aí por muitos anos, né? E essa fase foi realmente, pô, uma fase de muito aprendizado para mim, né? De um entendimento diferente do jiu-jitsu e tal. E logo na sequência disso, né, de que eu começo a viajar para isso, é 89, eu tinha acabado de ganhar a faixa preta, vem a questão do Vale Tudo de 91, que é desencadeado, inclusive, nessa confusão, né? A confusão do Rickson, que desencadeou com o Hugo, que desencadeou o Vale Tudo que a gente lutou em 91. E aí, quando acontece em 91, a invasão do campeonato da Nastra e tal, tem aquela reunião lá dentro do campeonato para apaziguar ali, botar um pano quente para marcar uma luta e tal, e o Carson assume a direção, e o Marcelo estava na reunião. Eu estava aquecendo, eu ia lutar a final do absoluto com a Mauri. Eu não participei da confusão, eu fiquei aquecendo que eu ia lutar. E o Marcelo volta da reunião e fala, ó, você vai lutar com o pessoal da luta livre, provavelmente com o Denilson, e o treino começa segunda-feira lá no Carson. Eu falei, opa, maravilha, vamos aí. E aí eu começo a treinar com o Carson, e a gente treinou junto lá durante 7 meses, cara, foi uma experiência incrível. Ô, Fábio, o que você pode falar? É que a experiência incrível todo mundo imagina, mas você tinha que passar um pouco para nós, que até eu tenho muita curiosidade, né? Porque eu não tive esse prazer, né? Ou essa honra, não sei como dizer isso. Porra, eu não fui aluno do Carson, né? Inclusive, o Rollins era muita competição contra os... As lutas mais difíceis sempre foram com os alunos do Carson. Então, eu nunca treinei com os alunos. Quer dizer, Para mim também. Para você também. Para mim também. E você conseguiu treinar, como é que era estar ali dentro do dojo, dentro do tatame, com o Carson liderando? Cara, então, o Carson, se eu puder fazer assim, uma leitura, tentar simplificar, né, uma figura tão grande, né, quanto o Carson, assim, mas o que eu acho que mais me impressionou e que eu fiquei mais admirado, na verdade, foi com a simplicidade que ele colocava as coisas. O Carson era um cara sem nenhum rebusco, né? Não tinha nada que não precisasse estar ali. Então, assim, tudo que era invenção, muita inovação, eu não estou dizendo que ele não era aberto à inovação, não é isso, é que ele tirava toda a firula, né? Ele limpava, ficava tão simples o que você tinha que fazer. Ele falava, cara, você tem que fazer isso, isso e isso, se você fizer isso, não vai apanhar de ninguém. Chegava no chão e falava assim, depender assim, 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 você fez aqui, não tem problema nenhum. Era muito simples, né? E foi muito legal porque ele realmente participou do treino todos os dias, o Cássio estava puxando o treino, o que ele não fazia já há bastante tempo. Até os alunos dele não tinham tido até aquele momento o Cássio tão presente, né? Então foi realmente ele realmente conduzia o treino, cara, de uma maneira
ao mesmo tempo que era desafiadora, que era um treino duro, cara, nunca era exaustivo, nunca era demais. Ele nunca fez a gente treinar 2 horas, não tinha nada disso, cara. Você vai fazer, quando você vai, é meia hora? Então, cara, é meia hora que você vai treinar e a intensidade estava ali, entendeu? Então, ele estava sempre, na sabedoria dele, preservando todo mundo. Tanto todo mundo treinou lá. Cara, a gente treinou durante 6, 7 meses intensamente. Puta, cara, um índice de lesão baixíssimo, né? Acho que ninguém se machucou. Então, Fábio, isso é uma boa você falar sobre isso, são os treinos inteligentes. Muita gente discorda hoje, por exemplo, eu já vi o Crowley, por exemplo, falou, pô, se eu tiver que tomar porrada todo dia no meu computador aqui, para aprender a sair na porrada, é melhor só sair na porrada só no dia da porrada. E você acabou de dizer que com o Carson vocês não treinavam até exaustão. E hoje você vê que todos os treinamentos são muito voltados para a exaustão. É um treinamento, é muita pancada para você um dia lutar uma luta que vai valer pancada. O que tu acha disso? Cara, é uma boa pergunta, cara, mas eu já vi os dois caminhos, né? Eu vivi essa história com o Carson lá. Quem sabia se defender apanhava muito pouco. Tinham poucas assim, trocações francas. A gente fazia muito pouco o que fazem hoje, né? Tem o dia do sparring. A trocação a gente não fazia muito, entendeu? A gente fazia muito mais os treinos de bloqueio, os treinos de proteção na guarda. E o Cássio falava, cara, quando você cair por cima, acabou. O ponto agora é que talvez se você cair por cima, acabou, não seja também tão realidade, né? Todo mundo hoje sabe jiu-jitsu, então você precisa ter outros componentes. Eu já tive a oportunidade de acompanhar os treinos do mestre Rafael Cordeiro na Kings MMA, que é um gênio do MMA de hoje, na minha opinião, um cara que entende muito, né, do que ele está fazendo, é tudo periodizado, né? Mas a sexta-feira é a hora do confere, entendeu? E todo mundo está lá e faz isso, e isso virou normal. Então, mas, olha, eu acho que é dosado também. Quando eu vou te falar, eu treinei no Hollis, né, cara? E tu acredita que o Hollis usava essa mesma estratégia? Era sexta-feira, era o dia do confere. E eu me lembro quando acabava os treinos da sexta-feira, ele falava assim, que a gente encontrava os rivais, vamos dizer assim, eram nas festas ou nas praias, né, cara? Porque estava o karateca, estavam os outros lutadores. E ele falava essa frase, agora vocês estão preparados para o fim de semana. Hoje o Rafael Cordeiro deve preparar para o MMA, que o negócio virou profissional. Sim. Mas era mais ou menos isso, né? É isso aí. Então, assim, eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que o Vale Tudo, ou o MMA, se modernizou, ficou muito mais complexo, né? E você entender todas ali as possibilidades. O treinamento, obviamente, também evoluiu. Então, assim, o que a gente treinava de jiu-jitsu antigamente, se você comparar com o que treina hoje um atleta de ponta de jiu-jitsu, cara, eles treinam muito mais horas, muito mais intensidade, porque tudo evoluiu, né? Então, acho que o Carson tinha ali a sabedoria dele daquele momento, foi o que a gente precisou fazer, né? Eu acho que todo mundo entrou lá extremamente preparado e deu conta do recado. O que se faz hoje é o necessário para se fazer hoje. Eu não acho que usar aquela estratégia de 25 anos atrás hoje funcionaria, né? Então, acho que dentro dessa modernidade, eu acho que os bons técnicos de MMA se adaptaram. Tá? Agora, eu queria que finalizasse a primeira parte desse bate-papo. Você acha que esse treinamento do Carson foi fundamental para uma das lutas? Que é aquilo, né? Nós que somos lutadores, às vezes nem sempre a luta que a gente venceu foi a luta mais importante da nossa vida. E eu me lembro que você fez uma luta que eu estava lá, né, em São Paulo, acho que era Maxud Plaza, se eu não me engano, e você perdeu, mas para mim você saiu como vitorioso, porque você fez uma luta que você mostrou muita coragem, que era um fator muito importante para nós, lutadores antigos, era não afrouxar, não era... Era o mais importante, né? Era o mais importante. E você enfrentou um gigante, e na minha concepção, ele não te venceu, ele te deu as mazelas, você saiu mais machucado do que ele. Mas ele não conseguiu te vencer, ele ganhou, sei lá qual era a regra.
mas você não se entregou, você lutou até o final, e foi uma luta que ficou na minha memória. Eu me lembro que depois eu entrei ali nos bastidores, ali onde você estava, e você tinha acabado de ligar para sua namorada na época, e você falava já com a cara toda inchada, né, bicho? Um cheiro, e você fala, não, aí ela perguntava, mas tá tudo bem? Tá tudo bem, mas ela falou, mas tá tudo bem. E eu estava com um amigo, você deve lembrar, o Tota brincava muito, a gente voltou de carro e você, tá tudo bem, botava um gelo todo deformado, né? É muito bacana aquele momento, e foi um lutão, né? Você acha que o Castro te ajudou muito para chegar ali? Sem nenhuma dúvida, cara. Eu acho que ali, eu acho como tudo, né, cara? Eu acho que é um acúmulo de conhecimento, né? Você vai melhorando porque você vai adicionando as coisas que você aprende. Então, tem uma passagem naquela luta de 91 que me marcou muito também, que é um vestiário com o João Alberto Barreto, onde ele fala para a gente a importância do que a gente estava representando, né? Assim, que as partes do nosso corpo não pertenciam a gente naquele momento, mas sim ao legado do jiu-jitsu, que o nosso corner não tinha toalha. Quer dizer, a questão de você... quando você se compara com esses lutadores, né, cara, com esses mestres e tal, e fala assim, cara, eu tô no lugar que já foi desses caras, como que eu vou desistir, né? Como que eu vou pedir para parar? Isso não existe a menor possibilidade. É melhor morrer com essa honra aqui do que pedir para parar. Essa era dessa forma que a gente foi criado. Então, eu carreguei isso, né? Eu carreguei isso como carreguei outras coisas, né? Aquelas máximas que você tem mais de 80 quilos, você luta com qualquer um. A gente acreditava nisso piamente, né, Bruno? Isso fazia parte da nossa cultura. Então, quando eu cheguei lá para lutar com o Marquelli, e foi aquela luta que se desenrolou daquele jeito, eu tinha o ensinamento do Carson, eu tinha a mensagem de tudo, eu tinha tudo que eu tinha competido no jiu-jitsu, eu tinha tudo junto, né? A parte técnica, o que mais a gente fez no treinamento com o Carson? Guarda. O treino fica por baixo, vai entrar uma fila aqui, a cada 2 minutos vai trocar o adversário e eles vão tentar te bater por meia hora. Esse era o treino clássico na academia do Carson, né? E a gente seguiu fazendo isso. Eu segui fazendo isso. Então, quando eu tive o Marquer meia hora na minha guarda, a única diferença é que não trocava, não vinha um cara fresco, ele também cansou em algum momento, entendeu? E o mais magrinho, né? E o cara era um pouco mais magrinho, né? Mas tinha cara grande também. Não trocava por um mais magrinho. Agora, não trocava por um cara novo, descansado, pô. Esse que era o problema, entendeu? Agora, vamos finalizar essa primeira parte do que eu queria conversar com você. Eu queria que você fosse muito sincero e tentasse, já fazem mais de 30 anos essa tua luta, né, se eu não me engano, posso estar calculando. 97, né? 97. Quase 30. 2007, 2010, 25, 25. Quase 30, 25 anos. Cara, eu já briguei muito na rua, né, e já briguei com 5 pessoas por cima de mim, igual o futebol americano, e podemos dizer que o Mark Kerr era como se fosse pelo menos umas 3 pessoas por cima. E eu queria que você tentasse lembrar, ou se você realmente sentiu, o que você sentiu. Foram 30 minutos, eu não me lembrava que eram 30 minutos por baixo do Mark Kerr, fazendo o famoso, que ali era o início do ground and pound. Uhum. Cara, tem um momento na luta que vai um pouco do que a gente estava falando antes, que eu não conseguia mais fazer guarda, minha perna estava fritando, assim, num nível que eu falei, puta, daqui a pouco minha perna não consegui empurrar nada, minhas pernas estavam muito fadigadas. Eu falei, deve estar acabando o tempo, né? Tô brigando aqui há muito tempo. E aí eu olhei pro corner e perguntei o tempo, ainda faltavam 12 minutos. Então, quer dizer, 12 minutos é uma eternidade, ainda mais naquela condição. E aí foi um momento que eu falei, bom, desistir não é uma possibilidade, lutar desse jeito também, meu corpo não vai aguentar. E aí foi uma hora que eu comecei a relaxar, né? Ele chegou do meu lado uma hora, eu repus, e a luta foi saindo daquele padrão que tinha sido até então, né? Isso fez com que eu ficasse mais descansado. Eventualmente eu recuperei a guarda, eu consegui de novo voltar para a luta com mais vigor físico, né? Então você trabalhou com instinto.
Foi o seu estilo? Cara, esse momento, cara, eu posso te dizer que foi um divisor de águas não só na luta, porque eu não conseguiria continuar naquela intensidade mais 12 minutos, mas foi um divisor de águas no meu entendimento do que a gente é capaz, né? Como a nossa cabeça, muitas vezes, ela tenta ela tenta ir para o caminho mais fácil. Boicotar. Né? Uma vez que você não aceita, você tem que dar outro jeito. Não é que meu corpo não aguentava, eu lutei mais 12 minutos e quando eu terminei eu estava mais inteiro do que aquele momento que eu estava vivendo ali de conflito emocional, psicológico, entendeu? Então, acho que esse foi um sentimento bem marcante para mim naquela luta. E foi muito importante eu ter superado ele, entendeu? Pô, é bacana ouvir. Eu sei exatamente o que você está falando. Nós todos treinamos jiu-jitsu, não passamos esse momento, talvez, não vale tudo, com muita gente olhando, mas isso é uma coisa que quando às vezes, eu, por exemplo, às vezes o cara passa, né? Pô, eu falei, meu irmão, eu estou fazendo muito esforço para o cara não passar, deixa passar e vamos em frente, a gente consegue tentar alguma coisa mais lá na frente. As pessoas que treinam jiu-jitsu, elas aprendem isso, né, Mariboa? Acho que esse é um dos grandes benefícios do jiu-jitsu, na verdade. A gente está falando aqui de uma situação extrema. Você não precisa ir nessa situação extrema para aprender esse conceito. Você aprende esse conceito na academia todos os dias. Né? O treino muito duro, você está morto, mas aí você vai fazer o quê? Você vai entregar? Vai parar? Não, o tempo não terminou. Então eu vou lidar com esse problema, com esse desconforto, de uma maneira que ele vai ficando menos desconfortável, né? É o famoso respirar de canudinho, lembra? É isso aí mesmo. Sempre tem um espaço. Não, a pressão está daqui, vira um pouquinho o queixo, respira tem um espacinho para respirar aqui. Respira de canudinho e vamos em frente. Eu estou com um problema agora de respirar de canudinho, que eu estou ficando claustrofóbico.